Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado agora, por toda a eternidade. Nós lemos hoje a partir do versículo 16 do capítulo 13 de São João. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes sob a condição de as praticardes. Não digo isto de vós todos. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais e reconheçais que sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviou, recebe a mim. E quem nos recebe, recebe aquele que nos enviou. Essa comunhão de Jesus com o Pai, como é importante a gente sentir, saber isso e viver isso em toda a sua dimensão. Claro, tanto quanto nos for possível compreender, tanto quanto nos for dado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui ele começa dizendo que o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Se nós lembrarmos que aquele que nos envia é muito maior do que nós, e aquele que nos enviou e nos envia ou a pregar ou a dar testemunho da missão, do Evangelho, dessa boa nova, aquele que nos enviou, ele, antes de tudo, ele se tornou obediente, ele não se apegou à sua divindade, mas ele se fez homem, e homem obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus começa fazendo essa comparação para que entendamos que o Mestre é muito maior do que nós. E se o nosso Mestre se desfez de sua condição para se tornar homem, e o homem obediente até a morte de cruz, assim também deverão ser os seus enviados a todos aqueles que ele chamou e os enviou em missão. Ou seja, nós, abandonando a nossa condição de, entre aspas, de senhores da nossa vida, que, como lhe diz a São Pedro, você, quando era jovem, você fazia o que você queria. Então aqui, nesse momento, é nesse sentido que nós dizemos que nós devemos nos tornar servos, como ele se desfez, entre aspas, de sua divindade. Ele não se apegou, ele não se ateve, não se reteve à sua divindade, mas se tornou homem, ele se despojou. Então, os seus enviados, os seus filhos, os seus discípulos não são maiores, então tal deve ser semelhante nossa condição à dele que se despojou de sua divindade. Assim também nós nos devemos despojarmos de nossa humanidade, fazer-nos escravos ao invés de senhores da nossa vida, fazermos escravos, nos tornarmos obedientes também
E se o Espírito Santo nos der essa graça, nos tornarmos obedientes até a hora da nossa morte, obedecendo a Deus, renunciando à nossa própria vida, é isso que diz. Se Jesus renunciou lá à sua condição divina para se tornar homem, assim nós renunciamos também à nossa condição humana para servir a Deus. Já não somos nós senhores de nós mesmos, mas por amor a Deus nos despojamos dessa liberdade que nós temos, dessa arbitrariedade da nossa vida, decidimos aquilo que queremos. Então já não somos mais livres nesse sentido. Quem se torna cristão fica escravo de Cristo. Assim como São Paulo está dizendo, nós éramos escravos do pecado, morremos para o pecado, agora nós nos tornamos escravos de Cristo. Para dele conseguimos a liberdade, mas é a escravidão que leva à liberdade. E a liberdade que nós renunciamos é a escravidão, entre aspas, que nos liberta. Ou seja, obedecendo a Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Se fizerdes o que eu vos mando, sereis verdadeiramente meus discípulos, sereis eternamente livres. Então, essa condição humana livre que nós temos, por amor a Cristo, nós nos fazemos servos, e servos obedientes até a morte, até a hora da nossa morte. Tanto quanto o Espírito nos conceder, estarmos renunciando a nós mesmos, a nossa própria vontade, a nossa própria liberdade em nome de Cristo, para conseguirmos a verdadeira liberdade. Então, por isso que ele diz que o servo não é maior do que o seu Senhor, porque se o servo de Deus deve fazer como seu mestre, renunciar à sua liberdade, como Cristo não se apegou à sua divindade, mas se tornou homem, assim também o homem renuncia à sua vida para se tornar servo de Deus. Então, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes. Ou seja, não vamos passar a nossa vida murmurando daquilo que nos acontece. É muito difícil isso, é claro. Às vezes, no decorrer do dia, eu me vejo murmurando de algumas coisas, querendo que algumas situações da minha vida fossem diferentes. Mas sereis felizes da condição de as praticardes. Então, essa é o momento de nós pensarmos se nós não estamos sendo felizes também, é porque não estamos praticando essa renúncia à nossa liberdade humana, vamos dizer assim, para nos tornarmos servos de Deus. Sereis felizes se as praticardes. E ele cita aqui também, eu não digo isso de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra a palavra da Escritura: aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Lembrando que ele sabe quem ele escolheu, e ele sabia, e ele sabe que aquele que levantou contra ele o seu calcanhar, Judas Iscariotes, não queria servir, não queria renunciar à sua própria vida para servir a Deus, e por isso foi infeliz. Por isso renunciou à própria vida, mas de uma maneira negativa, foi se suicidar. Então, por isso que não foi feliz, porque não renunciou. Lembram-se da
que ele era ladrão e roubava tudo que se punha na bolsa de uso comum dos apóstolos. Ele não renunciou às coisas que ele poderia ter renunciado. Jesus cita justamente Judas para nos lembrar que é renunciando à nossa liberdade humana que nós seremos felizes, que nós alcançaremos a verdadeira liberdade. Servindo a Cristo, nós seremos libertos do nosso espírito, seremos libertos da nossa vontade que nos leva para o mal, que nos leva para a infelicidade. De novo a gente cita o caso do bilhete premiado. A pessoa na ânsia de ganhar mais, ela é enganada, ela acaba sendo roubada. É isso que acontece com a nossa vida. Nós desejamos tanto viver a vida, desfrutar da vida, saborear as coisas boas da vida, que nós acabamos por nos perder, sermos infelizes. Aquele que busca satisfazer a todo tempo a sua vontade se torna infeliz, porque jamais vai satisfazer a sua vontade, e isso também não o tornará feliz. O mundo está cheio de exemplos daqueles que fizeram tudo o que quiseram e acabaram no mal, acabaram cometendo grandes males para si mesmo, para os seus que estavam próximos, e às vezes mal até para um país inteiro, um estado inteiro, uma nação inteira, porque quiseram fazer a sua vontade, quiseram usufruir, não se tornaram servos de Cristo, não quiseram obedecer a Cristo como Judas não obedeceu. Olha que pensamento que deve nos levar a pensar sempre, cada vez que quisermos fazer aquilo que é somente a nossa vontade, que não é a vontade de Deus, que Ele é que nos pede: procurai os bens uns dos outros. Eu procuro o bem do meu irmão procura o meu bem. Cada um seja preocupado, São Paulo vai lembrar isso também. Cada um procure fazer o bem ao outro. Então, está renunciando ao próprio bem, mas isso não é a forma de ser triste. A renúncia não nos torna tristes, pelo contrário, ela adestra o nosso espírito, a nossa vontade, a nossa capacidade de nos doarmos a Deus, e nos doando a Deus, vamos recebendo dele todos os bens de que precisamos. A fé, a paciência, o amor, a caridade, tudo aquilo que pode nos fazer realmente felizes, porque aqueles que viveram a vida para si mesmos tiveram uma vida desventurada, infeliz, amargurada, muitas vezes desesperada. Quantas pessoas nós vemos desesperadas, angustiadas pela própria vida, porque querem a todo custo fazer a sua própria vontade? Então, eu estou avisando vocês de Judas por isso, porque ele quis tirar proveito de tudo, quis sair ganhando, quis roubar para se beneficiar, ficava olhando, como São João vai dizer, tudo que punha na bolsa ele roubava. Ele não se preocupava com a caridade, usava esse pretexto para, quanto menos tirarem da bolsa, mais lhe sobrava. Olha a falsidade do Judas. Deveria-se usar esse dinheiro e dar aos pobres, quando o perfume aquele vaso de alabastro cheio de perfume é derramado nos pés de Jesus. Ele fica contrariado com aquilo, ele fica revoltado.
De onde se viu, deveria tirar esse dinheiro e dar-o aos pobres, mas era uma mentira. Olha os artifícios que a mentira usa. Ela sempre usa, entre aspas, um bom uso para aquilo, mas apenas para justificar que quer mais para si, que não está preocupado com pobre nenhum, mas está preocupado em dirigir todas as vantagens, nesse caso, o dinheiro para si, o conforto para si, o poder, a fama, o dinheiro, tudo para si, está preocupado. Assim como um jogador de bola, por exemplo, sonha em ser um jogador de um grande time, não está preocupado com o time, ele está preocupado com o salário que ele vai ganhar se ele conseguir aquilo. Não estão preocupados com a vitória do seu time, está preocupado com o salário que ele vai ganhar. Quanto mais ele aparecer, tanto mais ele se sobressair sobre todos os outros. E quando não se sobressai, humilha os demais. Quando não consegue, assim também é na nossa vida. Quando nós não conseguimos nos sobressair sobre outras pessoas, pela inteligência, pelo dom, pela capacidade, nós tentamos humilhar as outras pessoas, diminuir as outras pessoas, e contrário é o mandamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Sereis felizes se compreenderdes isso. Eu tenho tudo, tudo é meu, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Essa pertença a Cristo, a verdadeira liberdade do ser humano, que já não fica o tempo todo lutando para ter as coisas para si, e isso o torna infeliz. Se o fizermos, nós nos tornaremos infelizes. Então, Jesus diz: sereis felizes se as praticardes, se sairmos de nós e irmos ao encontro dos outros. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais que sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nós estamos vivendo aqui essa unidade entre Jesus e o Pai, entre nós e Jesus. Fazemos as coisas por amor a Ele. Quando dizemos da palavra, quando anunciamos a palavra, fazemos por amor a Jesus, e Ele o fez por amor ao Pai. Então, quem o recebe, recebe o próprio Deus. E quem recebe aquele que Ele enviou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Já está condenado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Olha aqui, também vejam o aspecto positivo, o aspecto bonito disso. Se a palavra que você anuncia é recebida por alguém, é ao próprio Cristo que essa pessoa está recebendo. Se alguém nos recebe, é ao próprio Cristo que está recebendo. E se recebe o próprio Cristo, recebe o próprio Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então sabemos que todos aqueles que estão sendo atraídos para Deus, e para isso nós rezamos, Espírito Santo atrai muitas pessoas, ilumina muitas pessoas para que acreditem na palavra de Deus. Como nós vemos que tanta gente diz que não acredita em Deus, e
Os veículos mais poderosos que proclamam isso fazem questão, por exemplo, as redes de televisão fazem questão de convidar ateus para os seus programas, para confessar que eles não acreditam em Deus. Ainda hoje estava me lembrando dos agnósticos, aqueles que não acreditam em Deus, mas também não lhes dá o direito de negar e de proclamar isso. Por quê? Porque a palavra vai dizer que as perfeições invisíveis de Deus, que o dia ao dia transmite a mensagem, uma noite a outra noite dá a conhecer, a própria natureza fala de Deus. Então aquele que não acredita em Deus está recusando o anúncio da própria natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não há palavras, não há mensagens escritas, mas nós a podemos ouvir, diz a Sagrada Escritura. Nós podemos ouvir esse anúncio que clama. Um dia a outro dia transmite a mensagem, uma noite a outra noite dá a conhecê-la. Não há discursos, nem são palavras, mas se podem ouvir, mas se recusam a ouvir. Não querem ouvir a palavra de Deus que está sendo anunciada por toda a criação, por todas as vidas. Por que um ser humano vive e respira? Pelo poder de Deus. Ninguém explica, mas também ele não quer crer. Olha o mistério da iniquidade que Jesus fala. Ouvem, escutam, mas não ouvem. Eles vendo, não veem. Porque se lhes endureceu o coração, para que vendo não vejam, ouvindo não escutem, o coração vai se endurecendo. É por isso que a pessoa nega a existência de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não tem jeito de você sair do firmamento, do universo. Nem pela sua vida, nem pela sua morte. Você não sai do universo. Então, o Salmo continua. Então, és indesculpável, inexcusável, ó Deus, ó ser humano, quem quer que sejas, porque não te podes mais desculpar, não te podes mais se excusar de não acreditar em Deus, porque o firmamento está anunciando a obra da mão de Deus e você não pode mais negar a sua existência. Se você nega por consciência. E aí está também a outra palavra de Jesus de escandalizar os pequenos. Uma pessoa um dia eu vi num canal de TV, uma pessoa falando da inexistência de Deus, e uma outra pessoa, fui estudar, fui ler o fulano, nos citou o nome de um escritor. O que é um escritor? Não é nada. É uma sombra que passa debaixo do sol. Hoje existe, amanhã não há mais nada. E você vai acreditar numa poeira, numa coisa que se desfaz ao menor sopro de vida. Então, uma pessoa está aqui, tem um infarto fulminante e não tem mais nada, não existe mais, não está mais aqui. Como é que eu posso acreditar numa pessoa e não acredito no firmamento, na obra de Deus? O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Uma noite, a outra noite dá a conhecê-la, o decorrer dos dias, das noites, dos tempos, das estações. O tempo vai passando, ninguém sabe como isso acontece, mas a pessoa, então, a palavra vai dizer, és inexcusável, ó tu, quem quer que sejas, estudioso ou não, cientista ou não,
és inexcusável, você não tem desculpa para não crer em Deus. O universo anuncia a obra da mão de Deus. Então, não existe possibilidade de você não acreditar em Deus. E aqueles que não acreditam, mas acham que ninguém pode falar de Deus, o próprio Jesus vai dizer que quem não crê em mim, também não acredita em Deus. Quem não acredita não acredita em mim, não acredita naquele que me enviou. Mas a obra de Deus está proclamando a sua existência. E quem negar a existência de Deus está negando o próprio Cristo, está negando a vida. Eu sou a vida. Então, a pessoa ouve essa palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade. E a pessoa lê um livro e acredita numa pessoa que proclamou que Deus não existe. Eu sou a vida. Você vai acreditar naquele que morre? Está negando a existência de Deus, que o próprio universo, que a própria natureza anuncia sem cessar, dia e noite, sem parar, pelo teu respirar, pela vida de todas as coisas. Desde o mais pequenino inseto, a mais pequenina criatura ou a mais pequenina bactéria que você possa imaginar que aquilo está vivendo, tudo vive. Você não sabe como aquilo, mas nega a existência de Deus, você está negando a vida. Então você está amando a morte, porque você nega toda a vida que existe no universo, nega toda a criação, todo o universo, todos os dias, todas as noites. Você não sabe como isso acontece, você vê, você ouve, mas você nega. E acredita numa pessoa que escreveu que Deus não existe. Olha as loucuras da racionalidade humana, que não raciocina. É o contraditório, é a aberração da razão, da afirmação. Eu não acredito em Deus. As coisas que se veem são perecíveis, as que não se veem são eternas. Então, a existência de Deus que você não vê é eterna, está sendo proclamada pelo universo, por toda a criação. Aí o sujeito lê o livro de um que nasceu e morreu e sumiu do mapa, falou que Deus não existia, ou se não sumiu ainda, que vai sumir, que vai virar pó, que não vai poder garantir nada, que não vai afirmar nada, que o único objetivo é levar as outras pessoas a morrerem também, assim como ele morre, porque não acredita na vida, não acredita em toda a vida que está ao seu redor. Vejam o cúmulo da irracionalidade humana que se faz racional, o contraditório, as palavras que são antíteses, mas que se opõem a si mesmas. O raciocínio para poder chegar à irracionalidade. Aquilo que não tem sentido nenhum. Eu uso a minha razão, a minha inteligência para chegar a uma conclusão que não tem razão nenhuma. Eu uso a minha vida para buscar a morte, entre aspas, buscando a inexistência de Deus. Veja a contrariedade também, eu uso a minha vida para buscar a morte, o nada. Esses, entre aspas, filósofos de meia tigela que existem por aí, querendo proclamar com todas as letras, eu e o Pai somos um. Jesus vai dizer isso muitas vezes aos fariseus também. Eu já vos disse e vós não me credes.
Eu sou o que sou, antes que Abraão fosse, eu sou. O Senhor da vida que vive eternamente, no passado, no presente e no futuro, Ele vive e Ele proclama essa vida, e o universo também proclama a sua vida, mas aqueles que tentam negar a existência de Deus, negando a si mesmo, a sua própria existência, que o Espírito Santo ilumine a todos para que jamais caiamos nesse erro de pessoas perecíveis que tentam levar outras pessoas à morte, como eles próprios sabem que serão mortos. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vivamo-la enquanto temos tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.